Disse vias tolgonon ecumenis aglaisma, dis theologias dormistin, que Christu pilon gnision, porphyrion dimisomen pisti, non pliri charismaton ec pethos, demonondas calitrute que asthenis, iate pisti crasontas, doxa dovedo condi siscin, doxa doce aia santi, doxa do energundi via su passinia mata. O Peregrino Russo. 3 relatos inéditos. Editora Paulus. Tradução M. Cecília de M. Duprat. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível através de Pix, do Apoia-se, do Vaquinha. Também é possível comprando livros, como a Caterine fez. Este livro chegou até mim através de uma ouvinte. Muito obrigada. Você também pode contribuir desse jeito. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso ajuda na expansão e disseminação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Orem também por mim, por todos nós. E enfim, o último relato, 7º relato. O Peregrino. Meu piedoso amigo, o professor e eu também estamos ansiosos por iniciar nossa viagem, mas antes quisemos fazer-vos uma pequena visita, a fim de dizer um último adeus e pedir que reze por nós. O professor. Sim, nosso encontro foi de grande valia para nós, assim como as explanações espirituais com que fomos beneficiados na vossa companhia e na de vossos amigos. Conservaremos no coração a lembrança de tudo quanto recebemos, como penhor de amizade e de amor cristão, neste longínquo local para onde nos dirigimos. O Starets. Agradeço-vos porque pensastes em mim e chegais num momento muito oportuno. Estão aqui comigo 2 viajantes, um monge moldávio e um eremita que viveu no silêncio durante 25 anos, em plena floresta. Eles querem conhecer-vos. Vou chamá-los. O Peregrino. Ah, que bênção é a vida na solidão, e como é propícia para levar a alma à constante união com Deus. A floresta silenciosa é como um jardim do Éden, onde a árvore da vida cresce no coração do peregrino. Se me fosse dada a possibilidade, creio que nada poderia extinguir meu desejo de praticar a vida eremítica. O professor. Visto de longe, tudo nos parece desejável. Mas aprendemos através da experiência que qualquer situação, apesar de ter vantagens, apresenta seus inconvenientes. Sem dúvida, para aquele que por natureza é melancólico e propenso ao silêncio, a vida solitária é um alívio. Quantos perigos, porém, nessa trilha! A história da vida ascética fornece-nos muitos exemplos, mostrando que inúmeros anacoritas e eremitas totalmente afastados da sociedade humana
foram vítimas de ilusão e sérias seduções. O eremita. Fico surpreendido que se diga tantas vezes na Rússia, tanto nos mosteiros como entre os leigos que temem a Deus, que muitos daqueles que desejam a vida eremítica ou a prática da oração interior são desviados dessa inclinação por temor das tentações. Enfatizando esse aspecto, renunciam depressa demais à vida interior e dela desviam os outros. Parece-me que esse conceito deriva de duas causas: seja a inexistência da compreensão da tarefa a cumprir e uma falta de luzes espirituais, seja a nossa própria indiferença para uma realização contemplativa e o temor ciumento de que outros, considerados por nós como inferiores, progridam nesse conhecimento superior. É lastimável que os que assim pensam não se aprofundem nos ensinamentos dos santos padres a esse respeito. Esses mostram com autoridade que não se deve temer nem duvidar quando invocamos a Deus. Se alguns foram realmente vítimas de ilusões, a causa terá sido o orgulho, ou o fato de não ter um pai espiritual, ou ainda de tomarem as aparências e a imaginação como realidade. Os padres insistem em dizer que, se sobreviver um período de semelhante provação, esta conduzirá a uma experiência mais consciente e a coroa de glória. Pois Deus vem rapidamente em auxílio da pessoa quando Ele permite que tal aconteça. Sede corajosos, eu estou convosco, não temais, diz Jesus Cristo. Assim sendo, é inútil temer e alarmar-se quanto à oração interior, sob o pretexto de que nos arriscamos a ilusões. Uma humilde consciência dos pecados, a sinceridade da alma diante de seu Pai espiritual e a ausência de imagens na oração constituem uma firme e segura defesa contra essas ilusões tão temidas por muitos, temidas a ponto de não ousarem aventurar-se na atividade espiritual. Aliás, essas próprias pessoas encontram-se expostas às tentações, conforme nos dizem as sábias palavras de Filoteu o Sinarita. Abre aspas. Existem muitos monges, diz ele, que não compreendem sua própria ilusão mental e admitem ficar nas mãos dos demônios, isto é, dedicam-se exclusivamente a uma única forma de atividade, as boas obras exteriores. Quanto à atividade espiritual, isto é, a contemplação interior, não se preocupam, porque são pouco esclarecidos e ignorantes a esse respeito. Fecha aspas. Embora ouvindo dizer que a graça os transforma interiormente, por ciúmes, só enxergam a ilusão, diz também São Gregório, o Sinarita. O professor. Permiti que vos faça uma pergunta. Sem dúvida alguma, a consciência dos pecados advém a todos que estão atentos a si mesmos. Mas como proceder quando não dispomos de um pai espiritual capaz de nos guiar segundo a sua própria consciência no caminho da vida interior e que, após lhe termos aberto o coração, possa transmitir-nos, acerca da vida espiritual, um conhecimento exato e digno de fé? Nesse caso, seria talvez preferível não nos engajarmos na contemplação a tentar uma experiência por nossos próprios meios, sem um guia? Além do mais, de minha parte, não compreendo como é possível, ao nos pormos na presença de Deus, conseguir uma completa ausência de imagens. Não é natural. Nossa alma ou nossa mente não consegue representar o que quer que seja, destituído de forma, num vazio absoluto. E na realidade, quando a alma está imersa em Deus, por que não deveríamos representar Jesus Cristo ou a Santíssima Trindade e assim por diante? O eremita. Os conselhos de um pai espiritual ou de um starets experimentado em assuntos espirituais a quem se possa todos os dias abrir o coração sem reserva, com confiança e proveito,
e dizer tudo quanto se pensa e tudo quanto encontramos na vereda da educação interior é condição primordial para praticar a oração do coração, ao nos embrenharmos na vida do silêncio. Entretanto, nos casos em que não é possível encontrarmos os santos que isso prescrevem fazem uma exceção. Nicéforo, o monge, dá sobre o assunto indicações bem precisas. Abre aspas. Durante a prática da atividade interior do coração, é imprescindível um pai espiritual autêntico e instruído. Se não conheceis nenhum, urge procurar um. Mas, se não o encontrardes, então, implorando com contrição a assistência de Deus, sorvei instruções e conselhos nos ensinamentos dos santos padres e confrontai-os com a palavra de Deus apresentada nas Escrituras. Fecha aspas. É preciso também levar em conta esta verdade. Aquele que busca, tendo boa vontade e sendo cheio de zelo, pode obter informações úteis da parte de qualquer pessoa. Sim, os santos padres nos garantem que, se questionarmos com fé e com intenção reta, mesmo um sarraceno, dele podemos ouvir palavras proveitosas. Se, no entanto, pedirmos conselhos a um profeta, mas o fizermos sem fé e sem reta intenção, ele não nos poderá satisfazer. Disso temos um exemplo na história de Macário, o Grande do Egito, a quem certo dia um simples camponês deu uma explicação que extinguiu sua angústia. No que concerne à ausência de formas, isto é, o fato de não usar da imaginação e não aceitar visões durante a contemplação, seja ela a da luz de um anjo, de Cristo ou de qualquer santo, e de afastar-se de toda espécie de devaneio, isso, bem entendido, é prescrito pelos padres experimentados que explicam. O poder da imaginação pode facilmente encarnar, ou, por assim dizer, dar vida às representações mentais, de molde a que pessoas inexperientes possam ser facilmente atraídas por essas ficções, tomá-las por visões da graça e cair assim na ilusão, sem levar em conta as advertências da Sagrada Escritura que afirma poder tomar a forma de um anjo de luz até o próprio Satanás. Que o espírito possa, natural e facilmente, estar em condição de completa ausência de imagens e assim permanecer, ao mesmo tempo lembrando-se da presença de Deus, é admissível, já que a força da imaginação pode, nesse vazio, representar algo de maneira perceptível e dar consistência a essa representação. Por exemplo, a representação da alma, do ar, do calor ou do frio. Quando uma pessoa sente frio, pode criar mentalmente uma ideia viva do calor, embora o calor não possua contornos, não seja visível nem medido pela sensação física daquele que se encontra exposto ao frio. Do mesmo modo, a presença espiritual e incompreensível de Deus pode ser reconhecida pelo espírito e constatada no coração em meio a uma absoluta ausência de formas. O peregrino. Durante minhas viagens, encontrei pessoas piedosas em busca de salvação, que me disseram temer a vida interior que denunciavam como pura ilusão. Para diversas dentre elas, li com certo proveito o ensinamento de São Gregório Sinaíta na Filocalia. Diz ele que, abre aspas, o movimento do coração não pode ser uma ilusão, ao contrário do movimento do espírito, pois, se o inimigo quisesse transformar o calor do coração em seu próprio fogo desenfreado ou substituir a alegria do coração por tépidos prazeres dos sentidos, o tempo, a experiência e o próprio sentimento denunciariam sua astúcia e falsidade, mesmo pelos menos instruídos. Fecha aspas. Aconteceu-me encontrar outros que, por infelicidade, após terem conhecido a via do silêncio e da oração do coração,
Depararam algum obstáculo humano ou se chocaram com a fraqueza pecadora, entregaram-se ao desânimo e renunciaram à atividade interior do coração que haviam experimentado. O professor: sim, e é muito natural. Eu mesmo experimentei por vezes a mesma sensação quando perdi meu equilíbrio interior ou cometi alguma falta. Porque do momento que a oração interior é algo sagrado, uma união com Deus, será que não é sacrilégio e audácia a ser evitada o carregar algo sagrado num coração alvitado pelo pecado, sem tê-lo antes purificado por uma penitência ou uma contrição silenciosas e sem uma preparação conveniente para voltar para Deus? É preferível manter-se mudo diante de Deus a oferecer-lhe palavras indiferentes saídas de um coração que se acha nas trevas e na confusão. O monge: é lastimável que penseis assim. É um estado de desânimo, isto é, o pior de todos os pecados, e a arma principal do mundo das trevas contra nós. O ensinamento dos padres experimentados é a esse respeito completamente diferente. Nicetas Stétatus diz que, mesmo que tenhais sucumbido e estejais mergulhados nas profundezas diabólicas do mal, não deveis desesperar-vos, mas voltar logo para Deus, e Ele reerguerá prontamente o vosso coração da queda e dar-vos-á uma força superior àquela que tinhais antes. Pois cada falta e cada chaga do coração pelo pecado, é necessário colocar imediatamente o coração na presença de Deus, para que Ele o cure e purifique. Exatamente como as coisas que se infectaram perdem a virulência de sua infecção se as expusermos, por algum tempo, à ação dos raios solares. Muitos autores espirituais exprimem de maneira formal sobre esse conflito interior com os inimigos da salvação, nossas paixões. Mesmo 1000 vezes atingido, jamais abandoneis a atividade que dá a vida e que é a invocação de Jesus Cristo presente no coração. Nossos pecados não nos deveriam impedir de caminhar na presença de Deus e cumprir a oração interior, pois só subsistiria em nós a inquietação, o desânimo e a tristeza. Mas deveriam, pelo contrário, fazer-nos voltar imediatamente para Deus. A criança conduzida pela mãe ao dar os primeiros passos volta-se sempre para ela e nela se agarra com força quando se vê ameaçada de cair. O eremita: de minha parte, acho que o estado de desânimo, os pensamentos que perturbam, as dúvidas, são muito facilmente despertadas pela distração da mente e pela impossibilidade de preservar o silêncio de nosso interior. Em sua divina sabedoria, os padres antigos conquistaram a vitória sobre o desânimo e receberam a iluminação e a força pela esperança inquebrantável em Deus, pelo silêncio tranquilo e a solidão, e deixaram-nos este precioso conselho: senta-te silencioso em tua cela, e ela tudo te ensinará. Senta-te silencioso em tua cela, e ela tudo te ensinará. O professor: confio tanto em vós que me sinto feliz por ouvir vossa crítica às minhas ideias sobre o silêncio, que sabeis louvar com tanta grandeza, e sobre os benefícios da vida solitária que os eremitas tanto apreciam. Eis, porém, meu modo de pensar. Se todos os homens, pela lei da natureza dada pelo Criador, vivem em necessária dependência uns dos outros e devem, assim, ajudar-se mutuamente na vida, devem trabalhar e prestar serviços recíprocos. Essa sociabilidade contribui para o bem-estar da raça humana e manifesta o amor ao próximo.
Mas o eremita silencioso que se retirou da sociedade humana, de que maneira, em sua inatividade, pode servir seu próximo? E que contribuição dará ao bem-estar da sociedade humana? Destrói completamente em si mesmo essa lei do Criador, que exige a união da humanidade no amor e a ação benfazeja, em vista da fraternidade universal. O eremita. Tendes uma falsa concepção do silêncio, e as conclusões que dele extraístes não são justas. Vejamos o caso pormenorizadamente. Primeiro, o homem que vive no silêncio e na solidão não vive na inação e na ociosidade, mas é profundamente ativo, mais até do que aquele que participa de uma vida comunitária. Trabalha incansavelmente, segundo os mais altos graus de sua inteligência. Ele vigia, medita, concentra toda a sua atenção no estado e progresso de sua alma. É esse o verdadeiro fito do silêncio. E na medida em que essa atitude favorece seu próprio aperfeiçoamento, beneficia aqueles que não podem praticar a concentração interior para desenvolver a vida da alma, porque aquele que vela em silêncio e comunica suas experiências interiores, seja oralmente, em casos excepcionais, seja por escrito, colabora para o bem espiritual e para a salvação de seus irmãos. Faz mais ainda, e num plano mais elevado do que o mero benfeitor, porque a simples caridade sentimental no mundo é sempre limitada por ser pequenina a porção dos benefícios concedidos, ao passo que a pessoa que concede benefícios, baseada em suas próprias experiências interiores, por possuir meios convincentes de realização espiritual, torna-se benfeitor de nações inteiras. Sua experiência e ensinamento transmitem-se de geração em geração, como nós mesmos constatamos, e somos até hoje seus beneficiados. E essa atitude em nada difere do amor cristão e até mesmo ultrapassa em seus resultados. Segundo, a preciosa e benéfica influência sobre seu próximo, influência do homem que observa o silêncio, não se manifesta apenas pela comunicação de suas observações a respeito da vida interior, mas também pelo exemplo e irradiação de sua vida, que pode despertar o profano para o conhecimento de si mesmo e provocar um sentimento de veneração. O homem que vive no mundo e ouve falar de um piedoso eremita, ou que passa diante de sua ermida, sente um chamado à vida espiritual. Lembra-se de que o homem pode ser no mundo e que lhe é possível voltar ao estado contemplativo original que era o do homem quando saiu das mãos do Criador. O eremita ensina por seu próprio silêncio. Por sua própria vida, pratica o bem, edifica e convence a buscar a Deus. Santo Isaac o Sírio assim exalta a importância do silêncio. Abre aspas. Se colocarmos de um lado as ações desta vida e de outro o silêncio, verificamos que ele altera em proveito próprio o equilíbrio da balança. Não consideremos iguais os que realizam prodígios e milagres no mundo e os que conservam o silêncio com toda a convicção. Amai o silêncio com intensidade maior do que a avidez das pessoas deste mundo. Mais vale eximir-se dos elos do pecado do que libertar escravos de sua servidão. Fecha aspas. Mesmo os sábios que não adotaram esse tipo de vida reconheceram o valor do silêncio. A escola filosófica dos neoplatônicos, que agrupou inúmeros adeptos sob a direção do filósofo Plotino, colocou em alto nível o desenvolvimento da vida contemplativa
mais acessível particularmente através do silêncio. Um autor espiritual disse: mesmo que o Estado atinja um elevado grau de aperfeiçoamento dos costumes e da educação, será ainda necessário encontrar homens para a contemplação, independentemente das habituais atividades dos cidadãos, para que seja preservado o espírito de verdade e para que, tendo recebido dos séculos passados, nós o transmitamos às gerações futuras. Esses homens na igreja são os eremitas, os enclausurados, os anacoretas. O peregrino. Creio que ninguém exaltou tanto a virtude do silêncio quanto São João da Escada. Abre aspas. O silêncio, diz ele, é a mãe da oração, uma conversão do cativeiro do pecado, progresso invisível na virtude, contínua ascensão ao céu. Fecha aspas. Sim, o próprio Jesus, para mais nos mostrar a vantagem e a necessidade do isolamento pelo silêncio, muitas vezes deixava a sua pregação pública e refugiava-se em lugares solitários para ir rezar e repousar. Aqueles que contemplam silenciosamente são como as pilastras que sustentam a igreja, através de sua oração secreta e contínua. Desde longínquo passado, vemos muitos leigos fervorosos e até mesmo reis e seus cortesãos visitarem eremitas e homens que observavam o silêncio para pedir-lhes orações, a fim de serem fortalecidos e salvos. Assim sendo, o enclausurado silencioso pode também servir o próximo e agir para o bem e a felicidade da sociedade, rezando isolado. O professor. Eis de novo um conselho difícil de compreender. É um costume geralmente difundido entre todos os cristãos pedir orações uns pelos outros, querer que outro reze em sua intenção e dar uma especial confiança no membro da igreja. Não será simplesmente um pedido feito por amor a si próprio? Não será também um hábito adquirido de repetir o que os outros disseram, uma espécie de fantasia sem qualquer fundamento importante? Já que Deus, em sua santa providência, tudo prevê e realiza, e não segundo o nosso desejo, conforme nos diz o Santo Evangelho, terá ele necessidade da intercessão da criatura humana? Será possível que a oração de muitos consiga alterar as decisões divinas mais do que a de uma só pessoa? E nesse caso, Deus faria acepção de pessoas. Poderá acontecer que as orações de outra pessoa me salvem realmente, quando cada um é louvado ou censurado segundo seus próprios atos? A meu ver, o pedir orações não passa de uma simples e piedosa manifestação de solidariedade espiritual que comporta marcas de humildade e o desejo de agradar através de uma solicitação mútua. E nada mais. O monge. Se nos prendermos apenas a considerações exteriores, com uma filosofia rudimentar, poderíamos vê-la como tal, mas o julgamento espiritual, santificado pela luz da revelação e aprofundado pelas experiências da vida interior, vai muito além. Distingue de maneira mais profunda e revela misteriosamente algo mais diferente do que expusestes. Para que possamos compreender mais depressa e com maior clareza, tomemos um exemplo e comprovaremos em seguida a sua exatidão, conforme a palavra de Deus. Digamos que um aluno procurou um mestre para se instruir. Suas fracas aptidões e, mais ainda, sua preguiça e falta de concentração impediram-no de obter qualquer sucesso em seus estudos e inseriram-no na categoria dos preguiçosos, daqueles que não alcançam resultado algum. Muito atingido pelos seus fracassos, não sabia que fazer, nem como lutar contra seus defeitos. Encontrou certa vez um colega, companheiro de classe, e lhe expôs seus aborrecimentos.
O colega interessou-se por ele e propôs ajudá-lo. Estudemos juntos, disse o amigo. Seremos mais estimulados, ficaremos mais satisfeitos e conseguiremos obter maior sucesso. Puseram-se, pois, a estudar juntos, cada um comunicando ao outro suas observações. E o que aconteceu após algum tempo? Começou a tomar gosto pelo estudo. Sua negligência transformou-se em entusiasmo, em entusiasmado esforço. A inteligência parece ter se aberto e influiu enormemente em sua vontade e conduta. Quanto ao que sempre fora capaz, tornou-se mais esclarecido e ainda mais aplicado. Por essa influência recíproca, obtiveram um verdadeiro êxito. E é muito natural, porque o homem nasceu na sociedade. Por intermédio dos outros é que desenvolve sua inteligência, aprimora sua conduta, educação e vontade. Numa palavra, tudo recebe do convívio e comunicação com seus semelhantes. Assim sendo, já que a vida dos homens consiste em relações muito estreitas e em fortes influências mútuas, aquele que vive com certa categoria de pessoas participa de seus hábitos e de sua conduta. Os homens frios tornam-se entusiastas, os rudes ficam mais delicados, os preguiçosos entregam-se à atividade pelo vivo interesse que experimentam por aqueles que os cercam. O espírito pode dar-se ao espírito, atuar favoravelmente sobre outrem, atraí-lo à oração e à atenção. Pode reconfortá-lo no desânimo, desviá-lo do vício, despertá-lo para a santidade. É assim que, pelo mútuo auxílio, os homens tornam-se mais fervorosos, mais ativos espiritualmente e mais humildes. Eis o segredo da oração pelos outros, segredo que explica o piedoso costume entre os povos cristãos de implorar em orações mútuas. Tal verdade permite-nos ver que a oração não agrada a Deus como as reivindicações e diferentes intercessões agradam às maiorias deste mundo, mas faz-nos saber que a oração, pela sua própria essência e poder, purifica e eleva a alma daquele para quem é oferecida, prepara-o para a união com Deus. Se a oração recíproca daqueles que vivem no mundo é tão benéfica, podemos deduzir o quanto a oração pelos mortos é também mutuamente salutar, em virtude dos estreitos laços que unem o mundo celeste e o nosso. É assim que as almas da igreja terrena podem unir-se às da igreja celeste, ou, o que vem a ser a mesma coisa, os vivos unirem-se aos mortos na unidade da igreja. Tudo o que acabo de dizer é uma argumentação psicológica, mas basta abrir a Sagrada Escritura para verificar sua exatidão. Primeiro, Jesus Cristo disse ao apóstolo Pedro: "Orei por ti, para que tua fé não desfaleça." Podeis ver então que a oração de Cristo, pelo seu poder, fortalece o espírito de São Pedro e o encoraja, quando sua fé é posta à prova. Segundo, quando o apóstolo Pedro estava na prisão, a igreja orava por ele incessantemente. Tal fato mostra-nos o auxílio que a oração fraterna significa nas circunstâncias difíceis da vida. E terceiro, mas o preceito mais evidente sobre a oração pelos outros é dado pelo apóstolo Tiago. Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Eis a clara confirmação dos argumentos psicológicos já expostos. E o que dizer do exemplo que nos dá o apóstolo São Paulo? Diz um consagrado autor que o seu exemplo deveria ensinar-nos o quanto a oração mútua é necessária,
já que um asceta tão santo e tão sábio reconhece precisarmos dessa ajuda espiritual. Eis como ele formula seu pedido na Epístola aos Hebreus. Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem. Quando consideramos essas palavras, quão pouco sensato nos parece entregar-nos exclusivamente a nossas próprias orações, quando um homem tão santo e tão favorecido pela graça pede, em sua humildade, que as orações do próximo, neste caso os hebreus, se juntem às suas. Na humildade e comunhão de amor, não devemos desprezar ou rejeitar o socorro das orações, mesmo dos mais insignificantes, mesmo do mais insignificante dos fiéis, uma vez que o espírito iluminado do apóstolo Paulo não manifestou sobre este ponto a menor dúvida. Ele pede a oração de todos em geral, sabendo que o poder de Deus torna-se perfeito na fraqueza e no amor. A oração pode, pois, algumas vezes encontrar sua perfeição entre aqueles que parecem rezar pouco. A oração pode, pois, algumas vezes encontrar sua perfeição entre aqueles que parecem rezar pouco. Penetrados pela força desse exemplo, observamos ainda que a oração mútua fortalece esta unidade do amor cristão ordenado por Deus. Ela dá testemunho da humildade espiritual daquele que faz o pedido e parece, por assim dizer, estimular o espírito daquele que reza. Eis o que encoraja a mútua intercessão. O professor. Vossa análise e provas são admiráveis e justas, mas seria interessante que vós mesmos nos fizesseis conhecer o método e a forma real da oração pelos outros. Se a fecundidade dessa oração resulta de um interesse vivo pelo nosso próximo e da influência constante do espírito daquele que reza sobre o espírito daquele que pediu a oração, não correrá com essa alma o risco de se distrair da presença ininterrupta de Deus e de sua expansão diante dele? Se pensarmos com compaixão em nosso próximo, pedindo por ele 1 ou 2 vezes ao dia o auxílio de Deus, não será suficiente para influenciar e fortalecer sua alma? Em suma, gostaria de saber exatamente em que consiste rezar pelos outros. O monge. A oração oferecida a Deus por quem quer que seja não deve e não pode afastar-nos da presença divina, porque se ela é oferecida a Deus, deve dar-se inevitavelmente em sua presença. Quanto ao método, é preciso observar que a força dessa espécie de oração concentra-se na verdadeira compaixão cristã pelo próximo, e que ela atua em sua alma na medida dessa compaixão. Assim sendo, quando nos lembramos do próximo, ocasionalmente, ou no momento fixado para fazê-lo, é bom colocá-lo na presença de Deus e formular a oração nos seguintes termos: Misericordioso Deus, seja feita a tua vontade. Tu que desejas que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, salva e socorre teu servo de nome. Aceita este desejo que exprimo como um grito de amor que ordenaste. Repetireis essa oração cada vez que vossa alma sentir o desejo, ou podereis repeti-la no vosso terço. Misericordioso Deus, seja feita a tua vontade. Tu que desejas que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, salva e socorre teu servo, tua serva. Aceita este desejo que exprimo
como um grito do amor que ordenaste. Repetireis essa oração cada vez que vossa alma sentir o desejo, ou podereis repeti-la no vosso terço. A experiência demonstrou-me o quanto é proveitosa àqueles por quem é oferecida. O professor: vosso modo de ver e vossos argumentos, a conversa edificante e os pensamentos que ela desperta são tais que me sinto empenhado em guardá-los cuidadosamente na minha memória e expressar-vos todo o respeito e reconhecimento de meu coração. O peregrino e o professor. Chegou o momento de partirmos. Do fundo do coração, pedimos vossas orações por nossa viagem e por nossa amizade. O Starets, que o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, vos torne aptos a cumprir sua vontade em toda espécie de bem, que Ele realize em nós o que lhe for agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém.